Considerar nos balcões das lojas o verniz em gel e a goma laca. Em que diferença visualmente é difícil de entender. Ambas as opções se distinguem por uma variedade de tons brilhantes e são conhecidas por sua alta resistência. Mas há nuances pelas quais os mestres experientes distinguem os produtos. Como encontrar as diferenças sobre cuidados com as unhas. Dedos bem tratados dizem muito a favor do seu proprietário. Placas decoradas com design. Um lance de bom gosto. Algumas moças preferem ir a um salão de beleza para fazer uma bela manicure. Outras aprenderam a decorar as unhas por conta própria. Os produtos modernos de arte para unhas oferecem muitas oportunidades para decorar a placa unguial. Para substituir os esmaltes clássicos, que eram mantidos nas mãos por 2 a 3 dias, surgiram composições mais estáveis: acrílico, goma, laca, biogel, gel laca, que podem ser mantidos nos dedos por 2 a 3 semanas. As novas preparações permitiram que as donas de unhas curtas respirassem aliviadas. Agora, com a ajuda do acúmulo, elas poderão alongar a placa em alguns minutos. Descrição e diferenças entre o verniz em gel e a goma laca. Se você não entrar em detalhes, então a goma laca pode ser chamada de verniz em gel. Goma laca é uma marca mundialmente famosa que se tornou um substantivo. Mas não vale a pena chamá-la de verniz em gel 100% tradicional. Algumas diferenças estão presentes. As linhas modernas de verniz em gel são uma mistura de verniz comum e gel. Seu principal truque é a proporção desses componentes em uma única composição. Cada fabricante usa a sua própria variante e tenta manter a receita em segredo. A empresa C&D, que criou a goma laca, tomou como base a fórmula do gel UV e fez uma concentração um pouco maior de verniz comum. Portanto, a goma laca em gel contém uma quantidade um pouco menor, devido à qual as propriedades das formulações de manicure foram alteradas. Para explicar como a laca em gel difere da goma laca, sugerimos que você se familiarize com a revisão de cada preparação. Peculiaridades do uso de produtos de manicure. Item verniz em gel goma laca. A base está próxima do gel laca. Presença de acetona ausente. Contido substâncias nocivas de tolueno, formaldeído, etc. Quanto tempo pode durar? 2 semanas, 3 semanas. Gama de cores 20 a 30 tonalidades. Alguns fabricantes têm cerca de 90 tonalidades. 60 tonalidades. Primeiro necessário. Não é necessário espessura do revestimento. A goma laca é aplicada em uma camada mais fina do que o verniz em gel. Secagem usando uma lâmpada ultravioleta, ou LED. Polimerização 2 a 3 min por camada em UV. 30 a 60 C. Em LED mais rápido do que o polimento em gel. Correção permitida. Não reparável. Remoção. É melhor entrar em contato com um especialista. Removendo a manicure. Prestar atenção especial, devido ao fato de que o verniz de gel é colocado nas unhas em uma camada mais espessa. Ao removê-lo, será necessário usar Spilivania. Se o procedimento for realizado incorretamente, é fácil danificar a placa. A goma laca é removida com mais facilidade. Basta envolver a unha com um disco de algodão embebido em Revomer e manter por 10 minutos. Se compararmos os meios pela duração do procedimento, a aplicação do verniz em gel leva de 30 a 40 minutos no total. Para obter uma tonalidade mais saturada, recomenda-se aplicar de 2 a 3 camadas em cada placa. Nesse aspecto, é mais fácil com a goma laca, devido à boa adesão e densidade. Uma camada será suficiente, o que acelera o processo. O que escolher? Ambos os meios são bons até certo ponto, portanto a escolha depende exclusivamente da garota. As características individuais, sensibilidade corporal, condição das unhas etc., devem ser levadas em conta. Para entender o que é melhor, gel ou goma laca, vale a pena se familiarizar com os prós e contras de cada meio. Visão geral das vantagens e desvantagens. Meios prós. Desvantagens. Verniz em gel não contém acetona. Fortalece e protege as unhas quebradiças. Tem uma grande variedade de cores. É possível brincar com as texturas. A correção do revestimento é permitida. Contém um grande número de produtos químicos. Não é adequado para unhas finas. Se o verniz for barato, pode haver manchas durante a aplicação. Requer lixamento da placa antes do uso e da camada superior durante a remoção. Antes de aplicar o verniz na unha, é necessário um primer, que pode causar danos se usado com frequência. Goma laca, composição natural e segura. Hipoalergênico, alta durabilidade do revestimento, resistência a fatores externos, traço, boa adesão, pureza das tonalidades de cores, revestimento fino e brilhante, fácil aplicação e remoção. Devido à presença de acetona, a placa resseca,
não pode ser corrigida. É necessário um reparo caro. Outra característica importante que distingue os meios é a influência das temperaturas. Com as flutuações de temperatura, o revestimento de gel laca fica manchado com microfissuras, que podem quebrar e lascar. A goma laca não apresenta essas falhas. Se você levar em conta as informações da tabela acima, as vantagens da composição inovadora são maiores, e quase não há desvantagens. Mas muitas meninas escolhem a goma laca por causa de seu orçamento. Embora haja uma pequena nuance aqui, quanto mais barato o produto, pior a qualidade. Preste atenção. Se você quiser economizar no orçamento familiar, é recomendável escolher uma marca conhecida. Isso, pelo menos, garante a conformidade dos produtos com os requisitos necessários. Com quantos anos é possível fazer procedimentos? Recentemente, é cada vez mais comum ver adolescentes com manicures que, no desejo de se expressar, não pensam nem um pouco na fisiologia. Por melhores que sejam os esmaltes em gel, eles têm um impacto negativo sobre a placa que ainda não se formou. Até a idade de 14 anos, as unhas permanecem macias e estão em fase de crescimento ativo. Portanto, os vernizes em gel que contêm componentes nocivos podem danificar a estrutura delicada, especialmente quando se tenta removê-los. Perigoso é o fosfato de trifonila, que não permite que os vernizes em frascos sequem. Ele penetra facilmente na estrutura da unha macia e da pele. Isso pode levar a distúrbios nos sistemas hormonal e endócrino, que ainda não estão totalmente formados. A goma laca não é tão prejudicial e é mais fácil de remover, mas, com o rápido crescimento da placa, exigirá correção instantânea, o que não é realista quando se usa esse meio. A idade ideal para permitir que uma adolescente use vernizes em gel é 16 anos. É melhor que as meninas mais jovens parem nas composições clássicas, vernizes convencionais. Informações adicionais. Se a mãe quiser pintar as unhas da menina para o feriado, vale a pena comprar um produto inofensivo projetado especificamente para meninas. Com que frequência você pode fazer os procedimentos? A popularidade dos esmaltes à base de gel é que você pode andar por aí com uma manicure por 2 a 3 semanas e as cores brilharão como quando foram aplicadas pela primeira vez. Em seguida, nas unhas com crescimento insuficiente, há uma lacuna na área da lua, e é necessário corrigi-la. Depois de pintar a lacuna com uma camada adicional de verniz, a garota ainda pode ficar alguns dias sem se preocupar com a manicure. Se a goma laca tiver sido usada antes, ela terá que ser completamente removida e uma nova camada será aplicada às unhas. Esses procedimentos podem ser repetidos várias vezes. Mas não se esqueça de um aspecto como o efeito negativo das composições nas placas unguiais. Os esmaltes em gel são uma boa proteção para as unhas. Eles protegem contra o contato com produtos químicos, contra os efeitos da luz ultravioleta natural e influências mecânicas. Mas, ao mesmo tempo, eles se tornam uma barreira para o oxigênio. As próprias unhas não têm a capacidade de respirar, mas absorvem muito bem a água e as gorduras em sua estrutura. Com suas partículas, penetram nas células e nas moléculas de oxigênio. As unhas cobertas com goma laca são privadas dessa possibilidade. Importante, o uso de goma laca na placa viola o equilíbrio hídrico. A acetona é muito seca, efeito prejudicial e de longo prazo sobre os tecidos das substâncias químicas incluídas nas goma-lacas. Os nutrientes contidos nos cremes para as mãos não penetram nas camadas decorativas. Se você não der um descanso às unhas, elas enfraquecerão gradualmente, começarão a delaminar e quebrarão ainda mais. Os especialistas recomendam fazer uma pausa entre os tratamentos. Depois de remover o revestimento, é melhor ficar alguns dias sem manicure, dando às unhas a chance de respirar. Esse período é o mais adequado para as sessões de recuperação. Recomendações para a recuperação. Para poder continuar a usar seus vernizes favoritos, entre a aplicação deles, sugere-se fazer em casa um curso de nutrição e hidratação. Depois de remover o verniz das unhas, a placa é encurtada e siga estas recomendações. Nas unhas e cutículas, de manhã e à noite, passe óleo nutritivo, damasco, jojoba, azeite de oliva, etc. Isso eliminará o ressecamento. Nesses dias, em vez de vernizes nas unhas em 1 a 2 camadas, aplique um agente fortalecedor especial, contendo colágeno, proteínas e vitaminas. Isso protegerá a placa contra rachaduras e fragilidade. Banhos de gelatina são bons para a cura e o fortalecimento. Basta fazer o procedimento algumas vezes por semana para livrar os tecidos dos radicais livres. Se não tiver feito intervalos entre os tratamentos por um longo período, use banhos de iodo,
adicionando 3 a 4 gotas do medicamento em um copo de água salgada. O antisséptico é feito de algas marinhas, que têm propriedades nutritivas e regeneradoras. O iodo também pode ser adicionado ao azeite de oliva e esfregar a composição nas unhas, usando luvas de algodão nas mãos. A máscara é deixada até à manhã seguinte. Ao remover o gel laca, às vezes a placa fica traumatizada. É fácil curá-la com banhos de parafina. Nesse caso, você precisará de um curso de 10 dias. Só então você poderá pensar em uma nova manicure. Para quem é preferível aplicar as composições, placas fracas, encamadas e desidratadas são uma base ruim para vernizes. Portanto, é desejável revitalizar preliminarmente as unhas. Se não houver tempo para esses procedimentos e a situação exigir uma bela manicure, é importante fazer a escolha certa dos meios. Vernizes em gel. Os vernizes em gel em si não são uma cura para o fortalecimento das unhas, mas sob eles você pode aplicar produtos com efeito terapêutico, o que não é permitido com vernizes convencionais. Atenção! Para fortalecer as unhas quebradiças, você deve escolher a camada de base correta. Como base, é melhor usar preparações de borracha. Para garantir uma aderência confiável do verniz em gel com uma unha em camadas, primeiro é aplicado à placa com antecedência. Ele desempenha a função de fita dupla face, mas isso complica o processo de remoção de revestimento da placa. Portanto, se as unhas forem problemáticas, é melhor confiar a um mestre experiente a remoção do verniz antigo. Goma laca. Esse produto não é recomendado para uso em unhas quebradiças. Com boa aderência, a goma laca adere com segurança à placa. Se a unha estiver quebrada, com o peso do revestimento, ela se soltará. Por outro lado, a goma laca é capaz de tornar forte uma placa quebradiça, se todas as regras do processo forem observadas e se for escolhido um produto de qualidade. Para unhas finas, a goma laca é a melhor opção. A placa não requer lixamento preliminar, como ocorre quando se usa gel laca. Portanto, o risco de danificar a unha é mínimo. Design original de unhas finas. Se a garota tiver pele sensível e houver predisposição a alergias, ela deve dar preferência à goma laca, por ser um produto mais natural. Apesar de algumas diferenças, os vernizes em gel e a goma laca são bons meios de cuidar das unhas. O principal é escolher o produto certo para suas necessidades e usá-lo da melhor maneira possível, sem esquecer de fazer intervalos saudáveis entre os tratamentos.